O antibiótico tem que ser o início imediato, né? O que mais tem impacto na sobrevida. Então, quanto antes começar o antibiótico, melhor, né? O ideal é que o antibiótico seja iniciado em até 1 hora, 45 minutos do diagnóstico, né? Então, a gente vê ali que esses critérios aí que a gente usa, Quicksolva, né, CIS, são critérios beira de leito, que muitas vezes, se você consegue rapidamente definir que o paciente está séptico, então da avaliação clínica para o início do antibiótico não demora muito tempo, o ideal é que seja em até 1 hora, né? Ele tem que ser de amplo espectro, voltado para o foco que você está pensando. Então, se você está pensando que é uma infecção do trato urinário, você tem que pensar um antibiótico que tenha boa penetração no trato urinário, ou no trato respiratório, trato gastrointestinal. Você tem que pensar na penetração do antibiótico no sítio do foco infeccioso, né? Então, quanto mais rápido, melhor, porque a gente vê ali, tem estudo que mostra que quanto maior o atraso, cada hora de atraso diminui a sobrevida em 7,6%. Então a gente vê que é uma sobrevida já baixa, né, principalmente aqui no Brasil, com a mortalidade de 55%. Então quanto mais tempo demora, pior é para o paciente, né? E aí deve ser reavaliado diariamente a duração ali de 7 a 10 dias, mas isso varia muito, vai depender do local da infecção, vai depender da resposta do paciente, mas aí é pelo menos de 7 a 10 dias. Né? Sabendo que esses valores aí, esse tempo, né, essa duração do antibiótico é uma coisa meio arbitrária, né? A gente não tem muitos estudos ainda que mostrem benefício, comparação do tempo de antibiótico para patologias específicas. Atualmente tem saído aí alguns dados, alguns guidelines começam a trazer tempos menores de antibiótico, mas ainda para o paciente séptico, a gente está pensando em um paciente grave, né? A gente viu ali que desde 2016 a gente considera todo paciente séptico como um paciente grave, né? Não existe mais a história de sepse grave, é só sepse. Então, é um paciente que a gente vai investir mais em mais tempo de antibiótico para evitar de que esse paciente tenha uma piora ou que a gente faça apenas uma seleção, né, de bactérias. Então, é importante também a gente controlar o foco da infecção, né? Se o paciente tem um empiema, algum abscesso, né? Se a infecção é do catéter, né? Do paciente que já está internado. Então, você tem que pensar nisso também. Paciente que já tem um tempo de internamento, né? Tem um catéter central, ele começou a desenvolver um quadro séptico, chegou para você avaliar, e aí você tem que pensar se essa infecção não pode ser do catéter, né? Avalie o catéter, avalie se tem sinal flogístico, se tem drenagem de secreção purulenta, e se tiver qualquer sinal ali de ter uma infecção no catéter, tira o catéter, né, para tirar o foco infeccioso, porque não adianta você começar a tratar se você não tratar o foco. Então, se é um paciente que tem abscesso, você não drenar o abscesso do paciente, um paciente que está com empiema, né, tem pus no espaço pleural, se você não drenar o tórax desse paciente, não adianta o tanto de antibiótico que você fizer, você não tirou o foco na infecção, o paciente não vai melhorar. Então, é importantíssimo, né, que seja controlado esse foco, além de um início rápido do antibiótico. O que mais muda a mortalidade é começar o antibiótico, começar o tratamento para esse paciente, e controlar o foco faz parte do tratamento, né? E aí, vamos falar um pouquinho aí brevemente sobre os antibióticos, né? Porque existe a possibilidade de você ter um paciente que vai ter um MRSA, né? Um estáfilo resistente, né? Então, quando é que esse paciente, o que é que você vai poder fazer para ele, né? Tem que pensar, existe risco desse paciente ter MRSA? É um paciente que vem de comunidade ou é um paciente que vem de um ambiente hospitalar? É um paciente que teve internamento prévio? É um paciente obeso? É um paciente diabético, né? Tem risco de ter pseudomonas, né? Então, é um paciente que tem esses mesmos riscos aí do MRSA, né? Um paciente que é hospitalar, por exemplo, um paciente diabético, é um paciente que já teve uma evidência de infecção ou por MRSA ou por pseudomonas, né? Tem que avaliar essa história clínica do paciente prévia, né? Para saber se ele tem risco de ter uma infecção por um patógeno mais difícil, né? Um patógeno que seja mais resistente, um patógeno que precise de antibióticos específicos, né? Então é interessante você avaliar isso aí, considerar e ponderar essas possibilidades para começar um antibiótico, né, de forma adequada. Porque quando você começa um antibiótico, mas o antibiótico não cobre o patógeno que está causando a doença no paciente, esse paciente morre mais. Então, por isso a gente precisa começar um antibiótico de amplo espectro e rápido, né? Então, pensar nessa possibilidade, existe o risco de ter um MRSA, existe um histórico de MRSA, esse paciente já foi internado,
ele já teve uma cultura positiva para MRSA, né? Pseudomonas é um paciente que é diabético, é um paciente que é obeso, é um paciente que vem de internamento prévio, né? Tem algum risco dele ter pseudomonas, é um paciente que é hospitalar, né? Um paciente que estava na enfermaria, é um paciente que estava em outro setor e aí piorou, né? Teve uma piora infecciosa. Então, avaliar essas possibilidades aí para você começar e cobrir de acordo com o possível agente etiológico. E aí, basicamente, assim, pensando em antibióticos de amplo espectro, né, a gente vai fazer basicamente carbapenêmico ou tazocin, né, que eles têm uma cobertura boa tanto para gram positivo quanto para gram negativo, né, cobrem também pseudomonas, tanto o tazocin, né, que é a penicilina, como o carbapenêmico, né, o meropenem, o imipenem. Lembrando que o ertapenem não cobre pseudomonas, então se você vai pensando em infecção pseudomonas, é meropenem ou, né, imipenem, né. Você tem também opções de cefalosporinas, né, com ou sem cobertura para pseudomonas. A gente tem atualmente também a ceftarolina, né, que é o Zinforo, que vai ter cobertura também para MRSA. Ele tem um espectro parecido com a ceftriaxona, né, que cobre gram negativo, né, cobre gram positivo também. A gente tem também cefalosporinas de quarta geração, né, cefepime, né, que vai ter uma cobertura também boa para gram positivo e gram negativo, né. E pensando em MRSA, a gente pode ter vanco, né, pode ter teico, né, então a gente tem algumas opções aí para cobrir, pensando no local, né, no foco, né, no local do foco e no germe, né, na bactéria que está causando a infecção. Né? A gente também pode usar ciprofloxacino, né, também pensando para cobertura de pseudomonas, né, pensando num quadro respiratório. A gente pode usar também quinolonas respiratórias, elas também têm um espectro muito bom. Então, lógico que a quinolona, principalmente aqui no contexto de Pernambuco, como a gente tem muito quadro de tuberculose, então a gente termina usando menos, mas se você estiver num ambiente que você não tenha tanta prevalência de tuberculose, elas são medicações efetivas aí para você usar, principalmente para trato respiratório, né? Então você vai cobrir isso aí e vai pensar no antibiótico de amplo espectro. Né? Se você não puder usar a quinolona para trato respiratório, o que a gente usa muito é a ceftriaxona com azitromicina, né? Essa combinação ali, ela pega tanto gram positivo, gram negativo, como germes atípicos, então a gente tem uma cobertura ampla, né? Se a gente não está pensando em MRSA, se a gente não está pensando em pseudomonas, é uma cobertura boa aí para você cobrir a maioria dos germes de foco respiratório, você vai cobrir também urinário, né? Você talvez não cubra trato gastrointestinal, mas enfim, na grande maioria ou é urinário ou respiratório que a gente vai receber, né? Trato gastrointestinal tem algumas coisas mais específicas, né? Então você vai poder usar metronidazol, né? Você pode usar alguns outros antibióticos. Mas no geral você pode usar carbapenêmico, tazocin, né? Cefalosporinas, né? Com ação ou sem ação contra pseudomonas e vancomicina pensando principalmente em MRSA.